A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Tirando uma crise de rinite que eu tô já tem mais de uma semana que ela não quer me deixar, tá tudo bem. Por isso que eu tô assim com a voz um pouco meia rouca. Não sei se é rinite, não sei se é uma virose, sei que estou com a voz mais rouca do que o do costume. Mas, fora isso, tá tudo certinho. Graças a Deus. Nada que impeça de estarmos aqui para trazer mais uma palavra da parte do nosso Deus. Mais um vídeo aqui para o canal, que eu já estava com saudades. Acho que eu gravei o último vídeo aqui segunda-feira passada, mas estamos de volta para mais uma mensagem da parte do nosso Deus. Hoje nós vamos trazer um vídeo falando sobre o profeta Isaías. Mais um profeta. Eu já trouxe alguns: Eliseu, Elias, Jeremias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Isaías, onde ele viveu, seus parentes, lição de vida que ele nos deixa, como ele morreu, se é que a Bíblia fala, suas mensagens, para quem foi dirigido, em que tempo, informações básicas acerca desse grande homem de Deus, né? Um profeta, um dos profetas considerado profeta. Tem a classe dos profetas menores e profetas maiores. E Isaías foi um dos profetas maiores. Então vamos falar um pouquinho dele, né? Mas antes de começarmos, de iniciarmos, eu já peço, se você é novo no canal, se inscreve, vem fazer parte da família, curte, comenta, compartilha os vídeos nas suas redes, se você gostar, é claro. E ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E o YouTube entender assim que você gosta do conteúdo. Amém? Eu já desejo que essa mensagem, esse vídeo, possa encontrar você e sua família na plena paz do nosso Deus. Que possa estar tudo bem com vocês. Amém? Então vamos ler para ganharmos tempo. O nosso versículo-chave para a nossa mensagem de hoje está no livro de Isaías, capítulo 6 e versículo 8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A visão que Isaías teve, né? Do Senhor, o Senhor falava e perguntava, e ele respondeu que podia enviar ele. Glória a Deus, né? Graças a Deus por isso. Então, quem foi Isaías? Vamos falar um pouquinho acerca desse grande homem de Deus. Eu estou lendo, através da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, é o resumo que ela própria nos dá, que fala sobre informações essenciais sobre ele. Qual era o local? Jerusalém. Qual a ocupação? Era escriba e profeta. Seus familiares, seu pai, Amós. Não devemos confundir Amós, o profeta, com o pai de Isaías. O pai de Isaías era Amós, mas não era o profeta. Seus filhos, Seá, Jazube e Mae, Salau, Asbaz. 2 filhos. Esse nome todo, mas só eram 2 filhos. Seus contemporâneos foram o rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés e Miqueias. Esses foram seus contemporâneos. Era casado? Era casado. Mas a Bíblia não fala o nome de sua esposa. Tem um versículo no próprio livro dele que ele se refere a ela como profetisa, nos dando a entender que ela também profetizava. Mas não tem seu nome, mas sabemos que era um homem casado. E pontos fortes e êxitos desse homem. Ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. É mencionado no mínimo 50 vezes no Novo Testamento. Transmitiu mensagens poderosas de juízo e também de esperança ao povo ali de Judá, povo de Israel. Desempenhou um ministério consistente, embora quase não recebesse resposta positiva por parte de seus ouvintes. Seu ministério estendeu-se durante o reinado de 5 reis de Judá. E diz a história, alguns historiadores, que o reinado dele tenha durado cerca de 60 anos. Então aqui são pontos fortes e êxito. E um pouco do resumo que a própria Bíblia nos dá, diz assim: árvores e profetas
compartilham pelo menos uma importante característica. Ambos são plantados para o futuro. No entanto, as sementes são frequentemente esquecidas e os profetas ignorados. Isaías é um dos melhores exemplos disto. O povo de sua época poderia ter sido salvo por suas palavras, mas recusou-se a ouvi-lo e nele crer. Com o decorrer dos séculos, entretanto, a história revelou a veracidade das palavras de Isaías. Isaías exerceu seu ministério durante o reinado dos 5 reis, mas no início ele não tinha intenção de ser um profeta. Na época em que o rei Uzias morreu, Isaías provavelmente se estabeleceu como escriba no palácio real em Jerusalém. Esta era uma respeitável carreira, mas Deus tinha outros planos para o seu servo. O relato do chamado de Isaías deixa pouca dúvida a respeito do que o motivou durante meio século adiante. Sua visão de Deus foi inesquecível. O encontro com Deus afetou permanentemente o caráter de Isaías, de modo que ele refletia o Deus a quem representava. Suas mensagens, algumas de consolo, outras de confronto, são tão diversas que alguns chegaram a crer que viesse de autores diferentes. O testemunho de Isaías é que as mensagens provêm do único capaz de ser perfeito, tanto em justiça quanto em misericórdia, ou seja, o próprio Deus. As mensagens do profeta Isaías eram tão diferentes, uma hora ele estava consolando e outra hora ele estava confrontando, que alguns estudiosos, algumas pessoas, vieram acreditar que podia ser relatos de pessoas diferentes, que talvez não fosse relato do próprio Isaías, por serem tão diferentes. Mas aí o testemunho do próprio Isaías são palavras de um Deus todo-poderoso, que ele tanto é grande em justiça, como em misericórdia. O Deus a quem nós servimos, muitas pessoas confundem. As pessoas falam de Deus só falando do seu lado misericordioso. Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus tem compaixão. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Ele é isso e muito mais. Mas nós não podemos nos esquecer da parte da justiça. Deus também é justo. Ele é justiça. Em sua palavra ele diz que a vingança pertence a ele. E muitas outras coisas que ele pediu. As mensagens do próprio Isaías eram mensagens inspiradas pelo próprio Deus. Era um profeta que era porta-voz, como todos os outros profetas eram. Profeta nada mais era do que porta-voz de Deus. O que Deus dissesse, o profeta dizia. E se o profeta se atrevesse a falar o que Deus não disse, morria. Então Isaías falava do que Deus falava. Se eram mensagens diferentes, eram as mensagens que Deus queria que as pessoas tivessem, que as pessoas recebessem. Continuando. Quando chamou Isaías para ser um profeta, Deus não o encorajou com previsões de grande sucesso. Antes o preveniu de que o povo não o ouviria. De qualquer modo, Isaías deveria falar e escrever suas mensagens, porque no final alguns o ouviriam. Não deixa de ser diferente hoje, não é verdade? Nós pregamos o evangelho, levamos a mensagem do Todo-Poderoso, ninguém quer ouvir. Ninguém gosta. Mas nem por isso a gente vai deixar de falar. Nem por isso vamos nos calar. Fomos chamados para isso. Se não ouve hoje, um dia vão ouvir. Naquele grande dia, quando não estivermos mais aqui, quando não tiver mais testemunha da parte do Todo-Poderoso, quando a Bíblia for um livro comum, onde você vai ler e nada você vai entender, porque o Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui no meio de nós, então as pessoas vão querer ouvir. As pessoas vão querer dar ouvido. Não é verdade? E o Senhor continua. Aliás, Isaías continua falando. De qualquer modo, Isaías deveria falar e escrever suas mensagens, porque no final, alguns o ouviriam. Deus comparou o seu povo a uma árvore que teria de ser cortada, a fim de que outra pudesse crescer de seu antigo tronco.
Nós que somos parte daquele futuro, podemos ver que muitas promessas de Deus concedidas através de Isaías se cumpriram em Jesus Cristo. Também ganhamos esperança ao saber que Deus está ativo em toda a história, inclusive em nossa própria história. Glória a Deus. Então Isaías foi um porta-voz de Deus que apenas falou aquilo que Deus pediu que ele falasse. E ele foi considerado também um profeta messiânico porque ele profetizou muito acerca de Jesus Cristo. Muitas das profecias de Isaías, Jesus veio e cumpriu. Então ele era considerado também como profeta messiânico. E sobre essa informação sobre o profeta messiânico, já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e obra do Messias. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Isaías 53, capítulo 4 ao versículo 4 ao versículo 6. 2 Coríntios 1 e 15, Hebreus 9 e 26. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como o servo que traria a justiça às nações. Glória a Deus. Que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a eles, que expiaria o pecado do seu povo e finalmente ressuscitaria dos mortos. Você encontra lá em Isaías 42, do 1 ao 7, também o 49, do 1 ao 7, 52, 13 ao 53 e o 12. É por isso que as profecias do profeta Isaías registradas em seu livro são as mais referenciadas no Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam e chamou essa nova realidade de vida de os novos céus e a nova terra. Está lá em Isaías 66 e 22, 65 e 17. Essa promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo e que atravessa a história da igreja encontrará seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4 e 6, 5 e 17, também em Gálatas 6 e 15, Tiago 1 e 18, Apocalipse 21, do 1 ao 3. Já sobre a morte do profeta Isaías, não se sabe com precisão quando e como foi a morte dele. O que se sabe é que a última menção do seu ministério público ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 a 686 a.C. Com base no relato descritivo de Isaías 37 e 38, sobre a morte de Senaqueribe, alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, o que data o ano de 681 a.C. Outros, porém, sugerem que esse trecho do texto pode ter sido incluído por um seguidor de Isaías, que resolveu documentar tal profecia que havia se cumprido. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías 1 e 1, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso, o profeta então, talvez, o escritor do livro aos Hebreus, tenha mencionado seu martírio na Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11, 37, quando fala sobre o martírio sobre os mártires, né? Que um morreu ao fio da espada, outro foi cerrado ao meio. Então, realmente, se a história da morte do profeta Isaías foi no reinado de Manassés e realmente morreu cerrado ao meio, então o escritor aos Hebreus fez menção a ele, lá no capítulo 11 e o versículo 37 do livro aos Hebreus. E vamos finalizar aqui sobre a lição de vida que ele nos deu, que ele nos deixou, né?
lições de vida deixadas por ele, pelo profeta Isaías, diz assim: a ajuda de Deus é necessária para confortar as pessoas que estão efetivamente lutando contra o pecado. Um dos resultados de experimentar o perdão é o desejo de compartilhar esse perdão com os semelhantes. Deus é pura e perfeitamente santo, justo e amoroso. Amém? Glória a Deus. Então, que possamos aprender algo da parte do Senhor aqui com o profeta Isaías, com suas lições de vida, com seus pontos fortes, com um pouco de sua história, de sua vida, né? Foi realmente o profeta messiânico, que mais profetizou a respeito do Messias. Muitas coisas Jesus veio e cumpriu, ou seja, foi cumprido o que ele falou. Infelizmente, a tradição antiga diz que ele morreu dessa forma, no reinado do rei Manassés, cerrado ao meio. E lá os hebreus também faz menção, não diz o nome dele, mas faz menção do tipo de morte que os heróis da fé passaram. E que a gente possa aprender mais, sempre mais e mais, com os grandes homens de Deus, né? Aqui está um, que acabamos de falar um pouquinho sobre sua vida. Então eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Peço que vocês continuem nos apresentando em oração ao Senhor e eu continuo apresentando vossas vidas também a Deus. E que fica o convite já para o próximo vídeo, que vocês possam estar aqui comigo também, aprendendo um pouquinho mais sobre o Senhor Jesus, sobre o grande Deus, sobre os grandes homens de Deus, que está registrado na história. Amém? Então, eu já desejo que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Fica aqui o meu sincero agradecimento. Fiquem todos na paz de Cristo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.